Good afternoon. Boa tarde. So we want to continue with our discussion. Nós queremos continuar com a nossa discussão. Before we continue, we are asking that we can do a brief summary E antes de continuar, queremos fazer um breve resumo of what we did yesterday. sobre aquilo que nós fizemos ontem. So we have been looking at the parable of the 10 virgins Temos olhado para a parábola das 10 virgens and the two views that existed in Millerite history. e os dois pontos de vista que existiram durante a história dos mileritas. The first we associated with William Miller. A primeira nós associamos com Guilherme Miller The second we associated with Samuel Snow. e a segunda associamos a Samuel Snow. Now to these two individuals we attached time periods. E a esses dois indivíduos nós apegamos certos períodos de tempo. So we try to understand the Millerite crisis as it was understood by William Miller from 1798 to April 19th of 1844. O período de Miller nós dizemos começa em 1798 e vai até o 19 de abril de 1844. And the midnight cry, as understood by Samuel Snow, E o clamor da meia-noite, como foi entendido por Samuel Snow, I would say roughly from April to October. diria que começa mais ou menos aproximadamente de abril a outubro. I'm saying roughly because some of his ideas that end up appearing in his midnight cry message Eu digo aproximadamente porque alguns dos seus conceitos que acabam entrando nesse clamor da meia-noite, na mensagem do clamor da meia-noite, are developed before the date April 19th. são desenvolvidos antes da data do 19 de abril. So we are basically looking at this from using the quotations in the book I'm writing. Nós estamos olhando para isso basicamente usando as citações que encontramos no livro Primeiros Escritos. For this particular case, we used the chapter The Second Angel, the Advent Movement Illustrated, and another illustration. E usamos os capítulos, a mensagem do segundo anjo, o movimento do advento ilustrado e uma outra ilustração. So when we looked at those three chapters yesterday, E quando olhamos ontem para esses três capítulos, so in the chapter The Second Angel, no capítulo O Segundo Anjo, she was talking about the second angel's message and she was connecting it to light. ela diz que essa mensagem do segundo anjo estava vinculada com luz. In the chapter The Advent Movement Illustrated, E no capítulo o movimento do advento ilustrado, she was talking about one angel who is the second angel and connecting it to a voice. ela estava falando de um anjo, que era esse segundo anjo, e ela faz uma ligação a uma voz. And in the chapter Another Illustration, it was talking about one angel, the second angel, and saying, connecting it to a cry. E no capítulo Uma Outra Ilustração, ela fala de um anjo, que é o segundo anjo, e ela associa esse anjo a um clamor. So that's what we did yesterday. Foi isso que fizemos ontem. Before we move and begin looking at quotations talking about this way, Mark, Então, antes da gente continuar e antes da gente olhar para as citações que falam sobre esse marco, I want us to look at a certain quotation eu quero olhar com vocês para uma certa citação and put some ideas in place that we'll use in trying to understand that way, Mark, the midnight cry. e quero estabelecer algumas coisas que vamos precisar para entender esse marco do clamor da meia-noite. So please let's turn to the book Evangelism. Vamos então abrir o livro Evangelismo. So we're going to look at evangelism. Evangelismo. — 612 paragraph 4 and 613 paragraph 1. 612, parágrafo 4, e 613, parágrafo 1.
So let's start with 612, paragraph 4. Então vamos começar com Evangelismo 612, o quarto parágrafo. Okay, so please, Brother Gabriel will read and I ask us that we follow. Então o irmão Gabriel vai ler e eu quero pedir para vocês que vocês acompanhem a leitura. Because at the end I will ask questions. No final eu vou fazer perguntas. So we begin with 612, paragraph 4. Então nós vamos começar com 612, o quarto parágrafo. Em nossos dias, como no tempo de Cristo, pode haver uma leitura ou interpretação errônea das Escrituras. Caso os judeus houvessem estudado as mesmas com coração sincero, secundando isto com a oração, suas pesquisas haveriam sido recompensadas com um verdadeiro conhecimento do tempo, e não somente deste, mas também da maneira do aparecimento de Cristo. Não haveriam tomado o glorioso segundo advento de Cristo pelo primeiro. Tinham o testemunho de Daniel, tinham o testemunho de Isaías e outros profetas, possuíam os ensinos de Moisés, e ali estava Cristo mesmo em seu meio, e ainda estavam investigando as Escrituras em busca de provas quanto à sua vinda. Estavam fazendo a Cristo justamente as coisas que haviam sido profetizadas que eles haviam de fazer-lhe. Estavam tão cegos que não sabiam o que estavam fazendo. 613, paragraph 1. E agora o próximo, 613, parágrafo 1. E muitos estão fazendo o mesmo agora, em 1897, porque não têm tido experiência nas probantes mensagens compreendidos na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Alguns há que estão investigando as Escrituras em busca de provas de que essas mensagens estão ainda no futuro. Eles concluem pela veracidade cumulativa das mensagens, mas deixam de assinalar-lhes o devido lugar na história profética. Portanto, essas pessoas acham-se em perigo de transviar o povo quanto a localizar as mensagens. Não veem nem entendem o tempo do fim, nem o tempo a que devem aplicar essas mensagens. O dia de Deus vem com passos furtivos, mas os pretensos sábios e grandes homens estão tagarelando acerca de educação superior. Não conhecem os sinais da vinda de Cristo ou do fim do mundo. So he has read through the two quotations. Nós lemos então essas duas citações Now we often read these quotations e frequentemente lemos essas citações and then ask ourselves questions of what we understand from these particular quotations. e nós nos perguntamos o que entendemos desses textos específicos. But as we read these quotations or Bible verses, Mas quando nós lemos essas citações ou versículos da Bíblia, I would love that we try to note the rules of parables that we can identify in those quotations. That always we should try eu queria que sempre aplicássemos essas regras de interpretação de parábolas, to check out the rules of parables in those quotations as we read through them. Ele queria que nós sempre aplicássemos essas regras de entendimento de parábolas quando abordamos citações. Because oftentimes we think it's not important to identify those rules, Porque muitas vezes pensamos que não é tão importante identificar essas regras, but I'm saying to identify those rules is very important mas eu digo que é importante identificar essas regras because those rules help us to see how we can allow those quotations to define themselves. porque eu digo que essas regras nos ajudam a entender ou enxergar como essas citações explicam a si mesmas. So let's go to 612, paragraph 4. Então vamos para 612, parágrafo 4. So in this class we have discussed Rule 2 of William Miller. Nessa classe nós temos discutido a regra 12 de Guilherme Miller. Brother Shigeo, Irmão Shigeo, what is Rule 2 of William Miller? Rule 12. Rule 2. Qual é a number segunda regra de Guilherme Miller? Regra número 2. Rule number 2. Okay, Sister Rose, can you give her to read? Can you give him to read, sorry? To whom? Give him the piece that has the rules
for him to read Alguém a second pode truth. dar, talvez, aquele marca-páginas que tem as regras? Oh, Sister Jessica's given it out. So, Brother Shigeo, read rule 2. Pode ler para nós, por favor, a regra número 2. Toda Sorry. a escritura é necessária e deve ser entendida. I'm sorry. I wanted to talk about rule 1, not rule 2. Perdão, na verdade, eu queria falar da regra número 1, não So I das wanted to talk duas. about rule 1. Eu quero falar sobre a regra número 1. So can you read rule 1, please? E, por favor, leia para nós a regra número 1. Falei? Cada palavra tem que ter sua correta conexão no tópico apresentado na Bíblia. Each word needs to have its proper bearing. Okay, so each word needs to have its proper bearing based on the subject presented. Então, cada palavra precisa ter o seu devido significado com respeito à palavra ou ao texto apresentado. So, Brother Leon, can you explain what that means? Irmão Lem, pode explicar para nós o que isso significa? When it comes to Bible study, every word is important to understand. Quando falamos em estudo da Bíblia, cada palavra é importante. Only the study of the Bible? Somente no estudo da Bíblia, Well, yeah. Only the Bible? So we shouldn't use the William Miller's rules when studying the spirit of prophecy? ou seja, não precisamos usar as regras de Miller quando nós estudamos o espírito de profecia, The Bible and Spirit of Prophecy. Bíblia e espírito de profecia. So every word is important when you're studying the Bible, the spirit of prophecy, or any historical writing. Ou seja, toda palavra tem sua importância quando nós estudamos a Bíblia, o espírito de profecia ou qualquer outro escrito histórico. So does the importance of words vary in a particular verse, in a particular quotation? Então, será que o significado das palavras varia dentro de um mesmo texto, de uma certa citação? Sorry, I don't understand the question. Does the importance of words vary? Like, do all words have equal importance in a particular verse? Na verdade, a pergunta é, será que a importância das palavras varia numa citação, ou será que todas as palavras têm igual importância? So you said the rule is saying every word has its own importance, okay? Você disse que, vimos que a regra nos diz que cada palavra tem a sua própria importância. So if every word must have its own importance, is the importance of each and every word equal to each other? Então, se cada palavra tem a sua própria importância, será que significa que todas as palavras têm igual importância? Yes and no. Sim e não. Why yes? Por que sim? You may have one word what can be used as a symbol or have different meanings. Você pode ter uma palavra que pode ser um símbolo ou ter vários significados. And some words what are just filling words such as a and the. E algumas palavras estão apenas aí para juntar outras palavras para preencher, como e, o, a, etc. Why no? E por que não deveriam ter todos a mesma importância? Why no? You said they have equal weight, yes or no? Então, você disse que as palavras têm importância igual, sim e não. So some words causes you to look into the meaning because when you read it on face value, you might misinterpret it. Então, algumas palavras que querem que você olhe para o significado, porque se você for ler assim à primeira vista, podem talvez te guiar para um entendimento errado. So I want to say that when we apply that rule, I don't think all words have equal importance. Então, eu quero dizer que quando aplicamos essa regra, penso eu que nem todas as palavras têm igual importância. So I think the key to understanding truth is when you go to a particular Bible verse or spiritual prophecy quotation. Então, eu acho que a chave para entender verdade é quando nós lemos um texto da Bíblia ou do Espírito de Profecia. You need to identify the most important word because often it's the most important word that
has the key to unlock the meaning of that particular verse. Eu creio que é importante que nós saibamos identificar qual a palavra mais importante, porque muitas vezes é essa palavra que é a mais importante que é a chave para abrir o significado dessa palavra, Do you agree? dessa citação. So, Concorda? so now let's go to our quotation Então vamos então para a nossa citação. in the first sentence. A primeira sentença. Sister Rose. The first sentence of 612, paragraph 4. Primeira frase, primeira sentença de 612, parágrafo 4. Which word do you think is the most important? Qual palavra você pensa é a palavra mais importante? So I want us to use the rule that Brother Leon has explained to us. Quero que você faça uso da regra que o irmão Leon explicou para nós. So you have a number of words in that first sentence. Então, nessa sentença você tem diversas palavras. So which word do you think is the most important? E qual palavra você pensa é a mais importante? Uma palavra só? One single word? Yeah, Sim. just the first sentence. Apenas a primeira sentença. Ahn, interpretação? Interpretation. Interpretation. Interpretação. Is it interpretation or misinterpretation? Será que é interpretação ou, na verdade, diz interpretação errônea? Interpretação errônea. Well, it's two words, but it's misinterpretation. Okay. So why? Por quê? Porque, segundo o próprio texto, isso pode nos levar a uma conclusão errônea. Because the very text tells us that this leads us to the wrong comprehension. Pode nos levar para um caminho errado. Leads us to a wrong way. Wrong path. Sister Elisa, Irmã Elisa, which one do you think is the most important? qual a palavra mais importante? Just the first sentence. Apenas na primeira sentença. Escritura. Scripture. Why? Por quê? Hablando de las escrituras. Because it talks about De la scripture interpretación y la comprensión de ella. and the comprehension of scripture. Okay. Sister Rose, you want to try again? Quer tentar mais uma vez, irmã Rose? Quero sim. Yes. Seria a palavra como? The word as. Okay. So I think it's the word us. Eu creio que seja a palavra como. And the time we have spent in this class together with you, you know that I love the word us. I love the words like. E vocês já devem saber, depois de tanto tempo que passamos junto nessas aulas, que eu gosto dessas palavras, como, o tal como. So I'm saying it's the word us. Então, eu digo que a palavra importante é a palavra como. Why, Sister Rose? E por quê, irmã Rose? Porque aqui ela faz uma comparação e um contraste. Because it allows us to make a comparison and a contrast. So the meaning of, so this word here infers a Então, comparison essa palavra infere and a contrast. uma comparação e um contraste. So why I think this is the most important rule? Sorry, why I think this is the most important word? Então, a razão por que eu creio que essa seja a palavra mais importante, Because when you look at closely at that word, it brings to view a shape, a form, or a size of parable. é que essa palavra, se olharmos de perto, ela nos permite enxergar aqui
o formato, o contorno, a forma de uma parábola. So if we can turn to Isaiah 46, Então, se vocês pudessem abrir comigo Isaías 46, Sister Gail, read verse 5. versículo 5. Isaiah 46, verse 5. Isaías 46, versículo 5. To whom will ye liken me, and make me equal, and compare me, that we may be like? So which technique of parables do you see there? Qual técnica de parábolas você vê aqui? Repeat and enlarge. Repetição e ampliação. So there is repeat and enlarge. Então, nós temos aqui repetição e ampliação. So in Isaiah Isaías 46, verse 5, you have repeat and enlarge. 46, versículo 5, temos uma repetição e uma ampliação. So Sister Gail, tell me the repeat and enlarges. Então, por favor, diga-me quais são as repetições e ampliações. We've got liken me, So there is the word liken, Me fareis semelhante, equal, equal, igualareis, and compare. and compare. comparareis. So you have the word liken, equal, and compare. Então, temos aqui as expressões me fareis semelhante, me igualareis e me comparareis. So you can see that the word liken or the word like is the same word as the word us. Vocês podem ver que essa expressão, me fareis semelhante, ela é como essa expressão como. So, but the word liken is equal to the word compare. E essa palavra fazer semelhante também é como comparar. And since liken equal to us, therefore us has also this connotation of compare. Sendo que fazer semelhante é igual a como, podemos dizer que como também é igual a comparar. So I wanted us to see that the most important word is the word us because it brings the idea of comparing and contrasting. Então, eu queria que vocês vissem que essa palavra como é mais importante porque ela nos permite fazer uma comparação So what e is being contraste. compared and contrasted? O que está sendo comparado e contrastado? Sister Elisa, Irmã Elisa, what is being compared and contrasted? o que está sendo comparado e contrastado? Or what is being compared? O que está sendo comparado? Just the first sentence? Estamos falando da primeira sentença apenas. So in that quotation, Nessa citação, if you have the word us, se você tem aqui a palavra como, so you have something before and you have something after. temos uma coisa que vem antes e uma coisa que vem depois. So what do you have before? O que você tem antes? Não entendi? Well, she is comparing God. God, Deus, the first sentence. na primeira sentença. How do you see God in the first sentence? Onde você enxerga Deus na primeira sentença? Do you have in Spanish? El tiempo de Cristo. Well, the time of Christ Dice, en nuestros días. and our days. Okay. So two things being compared. Então, que duas coisas sendo comparadas. So I realized you were not in the quotation. Eu vi que você estava sem citação, parece. You are reading a different one. Você estava lendo uma outra citação. So we have our day Então, temos aqui nossos dias versus versus Christ's day. o tempo de Cristo. So these are the two things being compared. Então, essas duas coisas estão sendo comparadas. So we have our day
Temos nossos dias and Christ's day. e os dias de Cristo. So I want to do this. Eu quero fazer o seguinte. So I'll put a line here Vou colocar uma linha aqui and say this is our day. e dizer que essa aqui são os nossos dias. And then I'll do another line. E outra linha, This will be Christ's day. isso aqui serão os dias de Cristo. So she's comparing those two histories. Então ela compara essas duas histórias. So from that first sentence, what do we see in both histories? O que vemos nessas duas histórias usando essa sentença aqui? First of all, what does she say that was happening in the history of Christ? Primeiramente, o que ela diz acontecia nos dias de Cristo? Sister Jessica? What is happening in the history of Christ? O que acontece na história de Cristo? Interpretações errôneas. Wrong interpretations, erroneous interpretations. And misreading? E uma leitura errônea. So we have something happening. So we have a misreading Temos algo acontecendo aqui. É uma leitura errônea and a misinterpretation. e uma interpretação errônea. So this is what's happening in Christ's day. Então essas coisas acontecem nos dias de Cristo. So if you can see on the board, Então vocês veem aqui no quadro we have two histories, que temos duas histórias but what we have read so far, e o que temos lido até então, the one sentence only gives us information about Christ's day. essa sentença nos dá apenas informações sobre os dias de Cristo. So what can we do with this information that we have Então o que podemos fazer com essa informação que nós temos? from this method of compare and contrasting? Usando esse método de comparação e contraste. Brother Caesar, Irmão César, what can we do with that information? o que podemos fazer com essa informação? Bueno, nosotros podemos tomar información que está en esa historia y aplicarla a nuestra historia. So we can take information that we have in this history and bring it over to the other history. Either by comparison or contrasting. Exatamente, comparar e contrastar. So we have, in this history, we also have a misreading Ou seja, nessa história aqui também temos uma leitura errônea and a misinterpretation. e uma interpretação errônea. So that's the information we have. Essa é a informação que nós temos. So then let's move to the second sentence, Brother Shigeo. Irmão Shigeo, vamos continuar com a segunda sentença. The second sentence. Segunda. A segunda Não. sentença do texto, evangelismo. Evangelismo 612, parágrafo 4, estamos. E a segunda sentença. Uhum. So you in the second sentence? Encontrou a segunda sentença? Caso os judeus Sim. houvesse estudado as mesmas com o coração sincero, secundando isto com oração, suas pesquisas haveriam sido recompensadas com um verdadeiro conhecimento do tempo, e não somente deste, mas também da maneira do aparecimento de Cristo. So from the second sentence, Então, nessa segunda sentença, it talks about if the Jews were studying their scriptures honestly, fala aqui sobre os judeus, se eles tivessem estudado com coração sincero, they will have been rewarded with the true knowledge of two things. eles teriam sido recompensados com duas coisas. What is the true knowledge? What are the two things? Quais são as duas coisas, as duas recompensas? Conhecimento do tempo Knowledge about time Uh-huh. e da maneira que Cristo haveria de vir. and the way how the manner of Christ appearing. So she talks about Christ's history and says there was a misreading and a misinterpreting of scriptures in this history. Então ela fala do tempo de Cristo, ela diz que houve uma leitura errônea e uma interpretação errônea. So That's we already Scriptura. understand that she's speaking about this history on the negative. Então já entendemos que ela fala dessa história
num sentido negativo. then here she gives something positive that will have happened if the Jews were searching their scriptures honestly. E aqui, então, ela nos fala de algo positivo que teria acontecido houvessem os judeus estudado as escrituras com coração sincero. They will have been rewarded with a correct understanding of time, Eles haveriam sido recompensados com um verdadeiro conhecimento do tempo and manner. e também da maneira. So, time and manner. Tempo e maneira. So that is the point I want us to pick. Então, esses são os pontos que eu quero que vocês entendam. To these two phrases, I want us to attach two questions. Então, a essas duas frases eu quero acrescentar duas perguntas. So, Brother Leon, Irmão Leon, which question can you attach to this aspect of time? qual pergunta você pode acrescentar a esse aspecto de tempo? A date? Uma data? A date, a question. I want the Data? question. Eu quero a So I'm pergunta. saying, let's take those two terms and attach questions to them. Então, eu digo, vamos pegar esses dois termos aqui e vamos acrescentar uma pergunta. So, what time was Christ to appear? Em qual tempo Cristo iria aparecer? What? I think when is the best. Ou seja, em qual tempo, ou seja, quando? So here we want to attach the question when. Então, a pergunta que queremos fazer é quando. What about manner? E sobre a maneira. How? Como? So how? Como? Okay? Tudo bem? So this is the time of his coming, Então, isso aqui é o tempo da sua vinda. the manner of his kingdom. E a maneira do seu reino. So again, we can give these questions in another different way Então, mais uma vez, nós podemos expressar essas perguntas de outra maneira if we understand what manner is talking about. se nós entendemos sobre qual maneira ele está falando. So when we talk about the manner of Christ's coming, Então, quando nós falamos da maneira da vinda de Cristo, so basically I'm going to suggest that we're talking about the manner of his kingdom. estamos basicamente falando também sobre a maneira do seu reino. So when we talk about the manner of his kingdom, we begin to argue about the aspect of geography. E uma vez que falamos da maneira do seu reino, isso nos leva para o assunto da geografia. Do you understand what I mean by geography, Brother Leon? Você entende a que eu me refiro quando falo em geografia? As in where he would come. Ou seja, onde ele iria aparecer? So where is correct? Onde é correto, Not where he will come, but where he will establish his kingdom. não onde ele iria aparecer, mas onde ele iria estabelecer o seu reino. So what were the two options for where he will establish his kingdom in this history? Então, quais eram as duas opções que temos para onde ele iria estabelecer o seu reino? I don't understand the question. So I'm saying, you said, if we talk about manner, we are talking about geography. Então, o que temos até agora é maneira se refere à geografia. And by geography, we mean where he will have established where he was going to establish his kingdom. E com geografia nós queremos dizer onde ele teria estabelecido o seu reino. So when we talk about where he was to establish his kingdom, there are only two options in that E history. quando então nós indagamos onde ele teria estabelecido o seu reino, temos apenas duas opções. So if you are living in this history, Se nós vivemos então nessa história, in your mind, you had only two options você teria apenas duas opções em mente. to think about in relation to the establishment of Christ's kingdom. Duas opções com respeito ao lugar do estabelecimento do reino de Cristo. What were the two options? Quais eram essas duas opções? All I can think of is Jerusalem. Eu só consigo pensar em Jerusalém. So what I'm saying is, people believed that he was going to establish a temporal kingdom. Então, o que eu digo é que as pessoas acreditavam que ele iria estabelecer um reino temporário. Okay? Tudo bem? So what would be the location of that temporal kingdom? O que seria o local desse reino temporário?
to Jerusalem. Jerusalém. But Jerusalem is where, in heaven or on earth? Mas Jerusalém fica onde? Na terra ou no céu? Jerusalem. Heavenly? So the earthly Jerusalem for Então, the temporary one. Jerusalém é terrestre. So they were thinking that they're going to establish an earthly kingdom. Ou seja, eles estavam pensando que ele iria estabelecer um reino terrestre. But what does Christ talk? What does Christ say about his kingdom? Mas o que Cristo diz sobre o seu reino? Is that to me? Yeah. I think he says his kingdom is not of this world. Eu creio que ele diz que o reino dele não era desse mundo. Can you turn to Luke? Você Luke pode- 17:21. Será que você poderia abrir para nós Lucas 17, versículo 21. 21? So read for us Luke 20. 17? Sorry. Luke 17:20 and 21. Lucas 17, 20 e 21. Do you have a title in your Bible? Será que você tem títulos na sua Bíblia? Sorry? Does your Bible have titles? Tem subtítulos na sua Bíblia? So what is the title? Qual o título? The coming of the kingdom. So the coming of the kingdom. A vinda do reino. Mine says the kingdom of God. A minha Bíblia diz o reino de Deus. So read verse 20. Então, lê, por favor, o versículo 20. Read. Yeah. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, Lo, No, wait. So let me ask you a question from verse 20. Então, uma pergunta com respeito ao versículo 20. So when the Pharisees are asking him when the kingdom of God should come, Então, quando os fariseus perguntam ou indagam quando viria o reino de Deus, in their minds, na mente deles, in which place is that kingdom going to come to? esse reino viria para qual lugar? The location of the kingdom they're thinking about in verse 20. Eles estão pensando em qual localidade falando desse reino, no versículo 20. I'm thinking Jerusalem. Eu acho que se referem a Jerusalém, So earth. terra. So I like using the word earth. I don't want to use Jerusalem. Então, eu quero usar a expressão terra e não Jerusalém. So they're thinking about an earthly kingdom. Eles estão pensando num reino terrestre. So let's say what he says in verse 21. Então, versículo 21, o que ele diz? Neither shall they say, Lo, here, or Lo, there, for behold, the kingdom of God is within you. So he says, Ele diz, in your mind, I know you are thinking the kingdom of God is an earthly kingdom, eu sei que na sua mente você se imagina que é um reino terrestre, but the kingdom of God is within you. mas esse reino está por dentro de vós, So meaning it's a spiritual kingdom in your heart. entre vós, ou seja, se trata de um reino espiritual nos seus corações. So do you understand? Entende? So we have this issue of geography. So, Então temos aqui esse problema, esse assunto de geografia. so I'm saying the question here still will remain when. A questão que sobra, então, é quando. But here the question will be where. A pergunta que foi feita foi quando, mas a questão aqui é o onde. The geography or the location of that kingdom. A geografia, o local desse reino. So do you think that kingdom is going to be established on earth? Vocês acham que esse reino será estabelecido na terra? Or it's a kingdom in your heart? Ou será que é um reino no seu coração? So you have those two options. Tem essas duas opções. So the Pharisees think this way. Christ is telling them, my kingdom looks like this. The Pharisees think the kingdom of God is on earth, but Christ tells them his kingdom is in the heart. Então, os fariseus pensam que esse reino seria estabelecido na terra, mas Cristo os diz que esse reino estaria nos corações. So I hope we get the point. Então, espero que vocês entendam o ponto. So if you come to the Jews, Então, quando falamos dos judeus, the church, a igreja, do they understand the time? será que eles entendem o tempo? No? Do they understand the manner? A maneira? Será que eles entendem? Why?
Raphael, why don't they understand the time and the manner? Por que eles não entendem a maneira? Three minutes. So the Jews do not understand time and manner. Os judeus não entendem tempo nem maneira. What is the reason for that? E qual a razão? Pela leitura falsa e a interpretação. Well, they erroneously they misinterpret and read wrong. So here it says the reason for this is because they misread and misinterpreted scripture. De fato, a razão é que eles leem e interpretam erroneamente. So by comparison, I'm going to say, when you come to this history, Então, em comparação, eu quero dizer que quando chegamos a essa história, there are people who do not understand time, as pessoas vão querer entender tempo, therefore they do not understand the manner. ou eles não vão entender tempo e logo não vão entender tampouco a maneira. The reason for this scenario is because they misread and they misinterpret scriptures. E o cenário a causa é que eles leem e interpretam erroneamente as escrituras. But she says these people are people in our day. E ela fala que são os dias, as pessoas em nossos dias. Sister Gay? But she also says if they had studied the scriptures with earnest prayer and their hearts, they would have understood the scriptures. Mas ele também diz que houvessem estudado os judeus as mesmas com coração sincero, eles teriam entendido. So she's identifying what they should have done, Então ele identifica o que eles deveriam ter feito, but they never did it. mas eles nunca fizeram. Because when you say studying the scripture with honest, prayerful hearts, Porque quando fala que estudar as escrituras com coração sincero e com oração, that's an opposite to misreading and misinterpreting scriptures. isso é em direta oposição a ler e interpretar erroneamente. So the only reason they misread and misinterpret scriptures is because they don't study with honest, prayerful hearts. Então a razão pela qual eles entendem e interpretam erroneamente é porque eles não estudaram com corações sinceros e com oração. So let's pray, we'll come and continue. Vamos orar e logo voltamos para continuar. Our dear God in heaven, Querido Pai Celeste, we thank you for the study that we have had. agradeço pelo estudo que tivemos. We thank you for your goodness and mercy that you reveal truth to us each and every day. Agradecemos pela bondade que o Senhor nos revela luz cada dia. You're showing us the causes of the Jews not understanding the time and the manner of your kingdom. O Senhor nos mostrou quais eram as causas pelas quais os judeus não entenderam nem tempo nem maneira. Please may we also not fail. May we also not fail to understand the time and the manner of your kingdom in our history. Senhor, por favor, ajude-nos não falhar no entendimento de tempo e maneira do seu reino. Because of misreading and misinterpreting scriptures. Por causa de leitura e interpretação errônea. May we search the scriptures honestly with prayerful hearts. Que possamos pesquisar as escrituras com sincero coração e com oração. That we may be rewarded with a true knowledge of your word. Para que possamos ser recompensados com um verdadeiro entendimento da tua palavra. In Jesus' name we have prayed, amen. Isso oramos em nome de Jesus. Amém.